Hoje nós vamos ler do 15:36 até 16:15, tá? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Em Listra e Icônio, bom testemunho dele, desculpa. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe à Macedônia e ajuda-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamo-nos. Falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Amém. Amém. Bom dia, queridas. Eu estou hoje na Bom dia. incumbência da nossa leitura compartilhada, né? Então, eu sei que todas podem estar contribuindo e é um texto, assim, incrível, né? Logo que a gente começou a estudar Atos e a Edna e a Edith fizeram o desafio aqui para todo mundo participar, eu falei, gente, eu quero, né? Só que eu escolhi o capítulo da semana que vem, né? Aí, só que eu queria esse capítulo. Aí, quando eu vi que eu tinha escolhido o capítulo errado, eu falei, pronto, agora eu vou ter que escolher os dois, né? Então, eu vou fazer o de hoje e o da semana que vem, porque, na verdade, né, a gente está interligado aqui. Mas é um capítulo, é um pedaço, né, aqui, um trecho da escritura muito profundo, cheio de história, cheio de personagens, né? Eu acho que isso aqui daria uma novela, né, gente? Hoje não é novela mais, né? Daria uma série, né? Como eu sei que tem a série de Paulo, né? Mas eu comecei a assistir, não gostei, não, gente. E como tem filmes, né, da vida de Paulo, e eu acho que quando a gente lê um texto rico desse, primeiro a gente tem que pensar e destacar
as pessoas que participam, né? E eu fui lá atrás do nosso tema, como a Edna e a Edith separaram os textos para o nosso estudo, o tema que elas colocaram para esse tempo de hoje é separação que gera multiplicação, né? E aí eu coloquei um subtítulo, Gente como a gente, né? Eu acho que aqui nós temos pessoas que tinham um coração no Senhor, que queriam a expansão do reino, que estavam naquele fogo, né, do começo do cristianismo e que acertaram e erraram, né? Porque assim somos nós, a gente acerta e erra querendo acertar, né? Então, acho que às vezes isso que acontece. E o meu foco era o capítulo onde fala de Lídia, mas, gente, eu confesso para vocês que quando eu comecei a estudar, o meu foco virou para um outro lugar, porque eu dividi assim. Se é possível, gente, eu fazer um resuminho no começo e depois a gente já abre aqui. Eu dividi assim, do 15, do 36 ao 41, eu dividi como um bloco e eu coloquei a controvérsia. No 16, do 1 ao 5, eu coloquei incoerência, pus uma interrogação. Leva a carta da incircuncisão e circuncida Timóteo. Aí, do 11 do 6 ao 10, eu coloquei obediência. E do 11 ao 13, eu coloquei expansão, né? Ao 15, expansão. Então, meio que eu fiz os blocos para a gente visualizar essa história vindo do que a gente estava vindo. A gente estava vindo da primeira viagem missionária, né, de Paulo, Barnabé. João Marcos abandona essa viagem, vem a história, a controvérsia e a situação sobre os gentios, circuncida, não circuncida, e eles vão para o concílio, né? E aí, aqui eles estão fazendo essa segunda viagem missionária, levando as cartas, né? Levando a carta para dizer, olha, o concílio, né, chegou a essa conclusão. E aí ele fala aqui no 35 do 15, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E aí vem a sequência, alguns dias depois, ou seja, eles ainda estavam ali nessa missão, Paulo chama Barnabé para essa próxima missão. Olha, vamos voltar lá para a gente visitar os irmãos por onde a gente passou. Vamos firmar aquela igreja, vamos firmar os passos daqueles que nós levamos a palavra. E aí vem o primeiro bloco, onde nós temos personagens, né? Então eu coloquei aqui assim, personagens principais, né? Paulo e Barnabé. Eles é que trazem essa história aqui nesse bloco. Junto com eles, aparece João Marcos, que não está aqui. Até ouvi um pregador falando, ele já levou João Marcos, mas eu não entendi isso. Eu não sei se em outra tradução da Bíblia dá a entender que o João Marcos já estava aqui, nessa hora. Né? Pode ser que ele estivesse ali, porque, né? Mas, e depois aparece Silas, então João Marcos e Silas entram aí como os coadjuvantes da história, mas o João Marcos entra como uma chave nesse tempo aí, né? E então eu queria, assim, ouvir vocês um pouco sobre isso, porque para mim, que fui atrás da Lídia, encontrei João Marcos e acabei fazendo uma pesquisa. Gente, eu fiquei com a minha mãe semana passada inteira lá em Bauru. Quando eu fico com ela, eu não consigo fazer nada. Eu levei as coisas para fazer. E eu cheguei e fiquei com meu neto esse final de semana, até ontem, para fazer um teste, que minha nora vai ter outro neném, e nós estamos fazendo um teste com ele. Então, assim, o que eu pesquisei aqui foi o que eu tinha já conseguido, mas nós somos juntas, né? Então, você vai encontrar sobre essa história do João Marcos também vários pontos de vista. Gente que fala, Barnabé estava certo, gente que fala, Paulo estava certo. Eu ouvi o pastor Zé Bruno e ele fala, e eu ouvi outros pastores também, eles falam, não foi só esse motivo que separou Paulo e Barnabé. Provavelmente eles tinham já algumas diferenças na sua forma, até teológica, talvez, de ver esse assunto aqui, e João Marcos foi um pivô na história. Não acho que vale a pena a gente discutir isso, acho que vale a pena a gente entender como Deus tratou e fez com a vida desses homens, reconciliando depois a situação, né?
Então, alguém quer falar aí um pouco sobre como é que vê essa situação de João Marcos aí, que era um jovem, que a gente já viu no capítulo 12, né? Que ele abandona a viagem, né? A primeira vez que aparece João Marcos, gente, é no capítulo 12. O 12 ao 25 é quando Pedro sai da prisão. E para onde Pedro vai? Ele vai para a casa de Maria. Maria, mãe de João Marcos, é o que aparece lá no texto. Onde estava Rod, né? A gente já estudou esse capítulo aqui. E aí fala então que João Marcos era o filho dessa Maria, né? E depois no capítulo 13 fala que ele participa da primeira viagem missionária e abandona o barco, no capítulo 13, né? Ele abandona e volta. E aí segue Barnabé e Paulo. E o que é que vocês gostariam de falar sobre isso aí? Quem tem alguma. Que eu falo muito, gente, eu sou igual, eu sou professora, e aí eu tenho um problema. E quando eu gosto do assunto, eu me empolgo. Eu entendo que essa separação de Paulo e Barnabé, ela foi, independente de um estar certo ou de errado, ela foi providencial pelo Espírito Santo, né? Então, eu acho assim que não cabe a gente perguntar se foi certo ou foi errado, eu penso que o Espírito Santo estava com a igreja que crescia. E para igreja, e muitas vezes a gente não quer entender. Eu estava até vendo aqui uma pregação do pastor Hernandes, que ele fala assim que muitos acham que acham, né? Muitos teólogos falam assim que quando o pastor de uma igreja começa a ser perseguido, a igreja cresce, né? E ele falou assim que ele é contra isso, porque não precisa ter perseguição. Mas eu Sim. creio que Deus, ele tem planos que a gente não entende. A gente até procura alguma explicação para aquilo que está acontecendo, mas a explicação está em Deus, né? E ter ocorrido essa separação, a igreja precisava crescer, né? E esse é o momento em que Deus trabalha através do Espírito Santo para cada um ir para o lado. E dessa forma, o quê? Ocorrer mais frentes de trabalho em relação a esse crescimento. Não por discórdia, mas pelos dois entenderes da necessidade naquele momento. Eu acho que até depois, né? Porque Paulo volta a chamar Barnabé para estar com ele, mas naquele momento, né? Deus tinha um plano para a vida de cada um daqueles que estavam envolvidos na Agora eu expansão da igreja. vou fazer uma pergunta. Por que que aqui não aparece o que aparece ali na frente, quando fala o Espírito de Jesus, o Espírito impeliu deles irem para outro lugar, e aqui não aparece. Aqui fala, a dissensão foi entre eles. Eles resolveram, e Paulo achava isso, e Barnabé achava aquilo. Eu penso Fala, uma Edith. coisa sobre esse texto, né? Pensando sempre como a gente está fazendo nessa nossa caminhada, Sim, pensando em ser igreja, a igreja passa por dissensões. Isso é natural do homem. Nós temos problemas de vaidade, mas nós temos problema mesmo só de discordância, né? Aqui sim. nem Paulo nem Barnabé eram orgulhosos nem nada disso, né? Talvez Barnabé tivesse uma afeição maior. Eu não me lembro se eu estou certa, mas ele era tio, alguma coisa assim de João Marcos, né? Ele era, ó, Colossenses 4:10 faz essa referência, Que ele era que tio, né? lá fala João Marcos. Então, aí tem sobrinho ou primo, tá? Pode ser a mesma palavra, então, que todos os lugares que eu procurei fala sobrinho ou primo, era Então, parente. era parente. Então, acho que a relação, né, mesmo e João Marcos aí não era tão mais velho, né? João Marcos era um pouco mais jovem, né, nessa época. Sim, Então, eu acho sim, que a relação de parentesco foi uma preferência de Barnabé, né? Mas como a Edna disse, apesar do ser humano ser como o ser humano é, Deus vai usar a situação e também essa situação não fugiu à perspectiva de Deus. Não foi nada sim, como, por exemplo, a indicação do caminho, não foi uma decisão burocrática entre eles ali. Legal que Paulo traz Silas, né? Silas aparece no capítulo anterior, falando que era sim, profeta de Deus, né? Então, talvez a maneira como Deus quisesse lidar com isso, e você vê que eles não vão sozinhos.
porque logo no capítulo 16 já aparece na primeira pessoa do plural, Sim, que a sim. gente vai observar que, Lucas, então, Lucas sim, está junto, né? Eu acho sim, que o importante de pensar nesse texto como igreja é saber que na igreja tem dissensões, isso é normal. Eu acho que às vezes a gente faz um cavalo de batalha tão grande, como o Barnabé fez aqui, né? Faz um cavalo de sim, batalha tão grande por algumas coisas, que se a gente tivesse sabedoria, a gente verificaria que aquilo é só uma questão momentânea, né? E que se separar, eu já passei, eu e a Edna já passamos por uma igreja que se separou, né? E a igreja se separou, e depois da separação, a igreja que saiu cresceu, e a igreja que ficou também cresceu, né? sim, Porque o evangelho é que está sendo pregado, né? Às vezes a gente foca acho, demais nas pessoas e nos fatos e esquece do principal, da essência, que é o evangelho se espalhando, sim. né? Sim, e eu acho assim que o interessante é que das duas formas Deus agiu, ou seja, com aparecer no sonho para Paulo, como aqui Deus permite que a gente também tome as decisões, porque aqui eles tomaram as decisões, né? Eram dois líderes e eles tomaram assim hoje, né? Trazendo isso para o nosso hoje. E a história mostra a consequência daquilo, das atitudes, porque aí sim Paulo com Silas, depois Lucas e Timóteo, vai para um lugar. Barnabé com Marcos, João Marcos, vai para Chipre. De Barnabé não se fala mais, gente. Paulo reconcilia com o João Marcos. Então, porque se você segue a história, você vai ver que João Marcos, ele aparece em Timóteo 4:11, 2 Timóteo, quando Paulo fala, traz o pergaminho, que ele está na masmorra, né? E ele manda trazer João Marcos, a quem me é útil. Ou seja, toda aquela situação trouxe para João Marcos um crescimento, né? Com certeza, Barnabé continuou sendo o mentor dele, o discipulador dele, porque eles tinham toda essa ligação, mas João Marcos foi sendo lapidado, foi crescendo, e assim acontece na nossa vida como igreja. E 1 Pedro, gente, 5,13, Paulo se refere a João Marcos. Filemão 24, versículo 24, João Marcos é citado na saudação. E Filemão está relacionado com Colossenses. Então você vê que ele esteve presente na história da igreja e escreveu o Evangelho, né? Então acredita-se, inclusive, que Pedro tenha sido alguém ao qual João Marcos se inspirou para escrever o Evangelho. Então isso é muito legal. A gente vê que a história, quando ela está nas mãos do Senhor, a história da igreja, ontem e hoje e sempre, porque é a mesma história, nós estamos vivendo Atos dos Apóstolos hoje, como a gente tem falado aqui desde o começo, né? E a vida de João Marcos, ela nos inspira, né? De um jovem desertor, né? Na primeira viagem ele foi um desertor, né? Que falhou na sua primeira viagem, ele se tornou um líder restaurado, cooperador de Paulo, escritor de um dos evangelhos, né? Fundou a igreja em Alexandria, no Egito, e morreu como um mártir em 68 depois de Cristo. Então, assim, eu fiquei muito impactada e entender um pouco mais essa história e ver que Paulo continua a história aqui das viagens que nós vamos ler aqui, mas a vida de João Marcos teve um propósito. Então, por isso que eu pus a gente como a gente, né? Por todos eles, né? Barnabé, Paulo, todos eles são gente como a gente. Né, discorda, né, releva, não, eu sou de, não, eu levo, você fica, né, mas a história pertence ao Senhor. E o que ele tem preparado, né, como a história da igreja, ele vai cumprir, porque aí a gente vai ver isso na sequência. Fala, Edna, que levantou a mão. Não, eu estou pensando aqui, né, você falando, né, a gente está falando em relação a Barnabé e em relação a Paulo. Agora, eu estou imaginando aqui como João Marcos se sentiu em toda essa situação, né? Foi reprovado por alguém, né, que estava tendo trabalho diante da igreja, né? E ele foi atendido por outra pessoa através da misericórdia. Isso, né, fez com que ele pudesse fazer uma reflexão da sua atitude diante daquele fato que ele fez anos antes, tempos antes daquela recusa, né?
Então, eu penso que no amadurecimento de João Marcos teve com esse, com esse conflito entre Paulo e Barnabé, né? Porque a gente pensa só nos dois, mas João Marcos, nesse momento, cresceu. Sim, Tanto é que você fala que tempo depois ele foi uma pessoa importante para Paulo, mas até ele chegar a ser uma pessoa importante, o Ah, quanto aquela situação serviu como reflexão para a mudança de comportamento de João Marcos. sim, Lembrando com também, certeza. É a lembrando é, também, forja. lembrando também que João Marcos era de uma família bem de grana, né? Então, Abastada, sim. abastada, uma família tranquila, né? E o interessante é que o tio defende ele e leva com ele, e provavelmente Uhum. Barnabé tenha realmente feito ele como discípulo, mas vai para Jerusalém. E Pedro precisava estar em Jerusalém, João Marcos precisava estar em Jerusalém, para que ele ouvisse de Pedro, porque João Marcos é o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos é o Sim, primeiro. É a sim. partir do Evangelho de Marcos, por exemplo, que sai o Evangelho de Lucas, né? Uhum. É a partir daquele primeiro texto, o primeiro texto. Então, Deus usa o João Marcos, primeiro mimado, depois Sim, João usa o João Marcos, que tinha, por ser uma pessoa abastada, também uma questão de de recursos. conhecimento, de recursos intelectuais, etc., para poder escrever o texto, e bota ele perto de Pedro, porque Pedro sabia de tudo que Jesus fez. Sim, Paulo não, Paulo vai saber o que Jesus fez a partir dele em diante, né? sim, Então é interessante ver que mesmo quando a gente acha que a história está bagunçada, Deus está sim. pondo cada um no lugar certo para a coisa correr como deveria, né? Gente, isso é incrível e é uma lição para nós hoje, né? Que Bom dia, muitas vezes menina. a gente só vê o hoje e o agora, a gente não vê a história do amanhã, né? Porque Oi, e meninas, Deus bom vê. dia. Bom dia. Pode terminar, depois eu falo. Não, é isso, pode falar. Pode falar, Odília. É a Odília que falou? Não, quem A falou? Fabiana, a Fabiana. Fabiana, pode falar, Fabiana, é que eu não estou enxergando aqui. Não? Abre o Acho que microfone, ela só Fabi. entrou, Ah, ela ela, só deu oi. Então, ela só deu. gente, é assim, eu acho isso assim muito incrível para a gente trazer isso para o nosso hoje, né? E a gente vê que na continuidade Deus cuidou da história de cada um, trabalhou no coração de cada um, e aí segue falando que e Paulo se junta a Silas e fala assim, e passou pela Síria e Cilícia confirmando as igrejas, ou seja, se a gente depois olhar os mapas, é muito legal, né? Ele fez, seguiu no propósito que ele estava. Aí ele volta para Derbe, ele vai para Derbe Listra, lá Listra onde ele foi apedrejado, ele volta, e aí aqui a gente tem o segundo, aquele que eu falei que para mim seria o segundo bloco, né? Ele chega ali e ele encontra ali um novo personagem, né? Que já é chamado ali de discípulo, né? Chamado Timóteo, e Timóteo era filho de uma judia crente, mas de um pai grego, e dava bom testemunho aos irmãos em Listra e Icônio. E a gente sabe também que ele também era um jovem, né? Timóteo, é que eu coloquei que Paulo aqui aparece como personagem principal e Timóteo aparece aqui como um coadjuvante que aspirante a personagem principal, porque depois ele vai se tornar um companheiro, né? E aí entra esse ponto que eu coloquei. Ele carregou a carta e circuncidou Timóteo, né? Então, aqui entra uma pergunta, né? Qual foi o propósito disso, gente? Eu não tenho resposta, não. Eu quero ouvir vocês. Eu ouvi o pastor Zé Bruno falando sobre isso e ele falava, ele estava com a carta, né? E ele, porque fala aqui que eles foram levar, né? Entregavam aos irmãos a carta, né? Para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Quem quer falar sobre isso? eu acho que vai bem dentro da linha de Paulo, que fala que ele fez de tudo para alcançar alguns, né? Então ele não queria o que ele dá a entender aqui que como ele era filho de um grego, ele não queria escandalizar, não é escandalizar, mas ele não queria criar uma situação, sei lá,
de desconforto ali para começar a usar, né, a vida de Timóteo. Então, eu acho que é bem dentro do que Paulo depois escreve em vários outros momentos, né? Assim, se você é, se para você tudo bem fazer uma coisa, mas isso escandaliza o outro irmão, se isso enfraquece a fé do outro, então não faça. Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Mas eu queria só falar uma coisa do bloco passado, que, aliás, Angélica, achei super legal a forma como você dividiu aí o texto. Mas só falando um pouco do que eu vi o pastor Hernandes falando um pouco sobre Paulo, e a Edith Ferro falou que eles não tinham orgulho em si mesmo, mas o pastor Hernandes fala de Paulo que ele ficou 10 anos lá esquecido, tratando exatamente o que ele achava dele mesmo, assim, que ele era o cara que tinha mais condição de Sim. fazer algumas coisas, né? Então, eu achei bem interessante quando ele, porque eu acho que assim, aqui ele também usou daquilo que ele achava que o João Marcos não tinha que ir porque ele tinha abandonado, etc. Então, assim, era uma coisa que Paulo não abriu mão. Eu não quero Porque ele levar estava uma ele coisa. estava focado na obra, ele estava focado na obra, ele tinha que ir para essa viagem. E se o cara abandona de novo? Pois é, e Entendeu? acho Ele assim, era um líder responsável na obra. Sim, com certeza ele foi tratado, porque Paulo, antes de tudo isso, era um cara, né? A gente sabe, era perseguidor, era isso, era aquilo. Mas ele foi tratado, né? E trabalhado. Então, esse aqui é o Paulo hoje mas é convertido. igual Mas nós, né? todo A convertido gente volta a também é alguma coisa. tratado, a gente também é É, tratado e volta a diariamente. fazer, e volta a fazer as Exatamente. mesmas Agora, coisas, uma né? coisa Fala, Edith. importante, é que a gente não precisa nem defender nem acusar personagens, porque Não, nós não estamos nesse posicionamento de juiz, né? É que sempre quando a sim, gente se coloca nesse posicionamento de juiz, a gente perde vamos supor, a beleza da história, né? Paulo, como exatamente. qualquer um de nós, eu já ouvi isso, achei muito bonito, que todo quadro bonito, né, toda pintura bonita, ela é feita de luz e sombras. Então, a nossa vida é bonita porque nós temos em nós mesmos luz e sombras. Um quadro que só tem luz é uma tela em branco, e um quadro que só Uhum. tem sombra é uma tela preta, É né? escura. O É. que vai dar as nuances é esse momento que a gente chora, está mais perto de Deus, está mais inclinado a ouvir a voz do Espírito, e aqueles dias que você está, vou usar um termo Uhum. engraçado, mas você está carne pura, né? Meu pai dizia que a oração não passa do teto, né? Sim, Então, tem uma questão aí de Paulo. Poxa, o autor ainda diz aí, o Lucas ainda diz aí, eles chegaram a tal dissensão tal que, dissensão. quer dizer, foi uma briga feia, né? Foi. Que separaram, Saiu na né? internet, todo mundo E- soube. Esparramou. não, Ah, é isso, é muito bom, gente, é verdade, é isso mesmo. E aqui, assim, eu entendo que se está escrito aqui, por causa dos judeus, eu não sei a outra versão que vocês têm aí, a minha é a mesma da Mara, que Paulo circuncidou Timóteo por causa dos judeus, né? Eu entendo que ele fez isso exatamente porque ele estava começando estava fazendo para ir nessa viagem, né? E eles iam ter que se debater com muitos, e já era sabido que Timóteo não era circuncidado, porque o pai era grego, né? E a história de Timóteo a gente conhece bem, tá lá em 1º e 2º Timóteo, e então ele fala por causa dos judeus. E o interessante é que em nenhum lugar fala assim, Timóteo foi resistente, né? Porque Timóteo, desde sempre que a gente conhece Timóteo, aparece como um discípulo. Aqui já fala, ele era um discípulo. Então, aquilo que Paulo entendeu que tinha que ser feito para que a obra fosse feita, eu penso sempre que Paulo tinha muito isso em mente. Há uma obra a ser feita, o tempo, como se fosse assim, o tempo está passando, vamos, né? Então, ele circuncida Timóteo e leva Timóteo nessa viagem. E aqui nós vamos ver que Paulo já está. Paulo, Timóteo, Silas, a comitiva está engrossando, né? E aí eles passam pelas cidades, entregam aos irmãos e observam as decisões que eles tinham tomado, e as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número. E aí eles partem
para essa região onde eles tinham feito um plano, gente. O plano era esse. Fala, Edith, querida. Só na tradução aqui, em vez na NVT, em vez de ele falar por causa, Sim. ele fala assim, em respeito aos judeus da região. Ah, então. Eu É achei, muito boa essa tradução. Em né? respeito, Em né? respeito aos Então, isso é judeus da muito região. interessante. Você vê que existia uma regra, uma carta que dava essa liberdade, mas eles entendem que nessa situação melhor é fazer do que não fazer. Isso aqui eu entendo que é discernimento, né? Fala, Edna. Então, estava vendo aqui que Paulo, ele, nesse momento que ele faz isso, ele vai remover um obstáculo que era desnecessário, né? Porque ele sabia que aquela situação de Timóteo, né, de ser teu pai grego, podia ser um impedimento para que a mensagem continuasse a ser levada. Então, o que ele Sim, fez aqui? Ele vai se adaptar culturalmente, né, ao que está vivendo naquele momento. Não, sim. não que ele estivesse cedendo à doutrina, né, judaica Não, naquele momento. Ele estava tentando o quê? Se adaptar à situação para que a palavra continuasse a ser sim, falada. sim. Gente, a gente vai É, orar do lado de alguém que é da congregação. Custa a gente botar o véu na cabeça? A gente vai ficar menos exatamente. crente porque vai botar o É véu? quando Paulo fala, fiz-me É fraco uma- com o fraco, fiz-me tudo com tudo. A gente tem um caso, a gente tinha um senhor lá em Bauru, quando a gente se converteu, que o maior amigo do nosso pastor era um ancião da congregação, que ele era um pedreiro e ele era um construtor, ele estava sempre envolvido nas obras. E toda semana eles oravam juntos. A minha tia, que era esposa do pastor Abílio, ela tinha já o véuzinho dela, que ela carregava. E aí eles oravam toda É um semana. respeito, né? Não tem a É. ver com. Então, assim, isso aqui vai nos ensinando, né, que a igreja ia crescendo conforme o direcionamento. A Fabiana escreveu alguma coisa, gente, mas eu não consegui ler, Ah, ela que eu não falou consigo. que sobre o primeiro tema, Sim, que ela acredita que como Deus faz crescer mesmo a igreja a partir dessa divisão, a igreja dela passou por uma divisão e muitos pastores que saíram da igreja abriram novas igrejas e o ministério cresceu, na verdade, né? sim, sim. Que é o que Deus deu. Quando Deus está no negócio, entendeu? Todo mundo pode abandonar o barco, mas Deus está no negócio, ele vai dar sequência, porque a história é dele, a igreja é dele, de Gênesis a Apocalipse, a história está escrita, né? Focada na redenção, ela está escrita pelo Senhor. Então, aquilo que ele tem preparado, ele vai cumprir, independente de nós, né? Porque o É. Apocalipse cumpre e fecha. Então, mas é muito legal a gente ver que ele usa a gente como a gente para que essa história aconteça. E aí você vê que na sequência você está viajando junto com eles, né? É como se a gente estivesse já no terceiro capítulo aqui da série e eles passaram pelas igrejas, agora eles vão percorrer vão para a região da Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Gente, o Espírito Santo pode impedir a gente até de pregar a palavra quando não é a hora. Quando ali vai ter só pedra, quando ali a pessoa não vai receber. Às vezes você fala, meu Deus, mas eu ia falar com aquela pessoa, ela desmarcou o compromisso. Será que era o dia? Será que era a hora? Né? Será que era a situação? Então, você vê, lá eles decidiram que Paulo ia para um lado, Barnabé ia para o outro. O Espírito estava, né, dando a direção para eles. Aqui, o próprio Espírito mostrou, impedindo, dando um sonho. Né? Então, aqui fala: impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia, foram para Mícia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aí que Paulo vai ter o sonho, e à noite Paulo teve o sonho. Então, esse impedimento aqui pode ter sido um vento, pode ter sido uma intempérie, pode ter sido qualquer coisa, até que Paulo teve o sonho. E no sonho, Deus deu a direção. Não sei se vocês estão concordando comigo. Aqui eu coloquei a obediência. Eles obedeceram, eles não insistiram. Não, a nossa agenda está pronta. É isso e vai acontecer. Eles tinham uma agenda. E a gente é muito cheio de agenda, né, gente? É uma vida louca. Eu falo isso por mim aqui, a nossa agenda vive, né? Mas ela tem que ser riscada.
quando não é aquilo que Deus tem, quando não é aquela situação, não é aquela reunião, não é aquele evento, não é aquela visita, não é aquele encontro. Eu tenho que ser e ter esse discernimento. Não, agora não é para ir. Eu pensei que era, mas fui impedido pelo Espírito de pregar a palavra. Aí eu estou em outro lugar, não, mas também não é aqui, meu Deus, mas não é aqui, não é ali, para onde que eu vou? Já estava, né? Já tinha sido mudada, e aí Deus deu a revelação através desse sonho. E às vezes eu falo, Deus, dá uma revelação, por favor, dá um sonho. Eu queria sonhar assim, o Senhor me desse um sonho, qual é o teu propósito com essa situação? Né? E às vezes demora para a gente entender. E aqui não podia demorar muito, né, gente? Porque eles estavam numa viagem. Então, essa viagem era difícil, era custosa, né? É, ela escreveu de novo, mas é rápido aqui, eu não consigo ler. Então, nesse sonho, nessa visão, né, Paulo vê o varão da Macedônia que estava em pé e disse: Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Sobre E a, é aquilo agen- que a gente sobre fala, a moça. agenda, a Fabi falou assim, que ela ouviu numa pregação, que às vezes a gente entendeu o chamado, né? Paulo sabia de chamado, mas ele Sim, mesmo desenhou sozinho a agenda, o caminho, né? E às sim. vezes o Senhor fala, então, como você disse, risca aí, né, que o caminho é outro. Você não entendeu, você não ouviu, né? Mas graças nós temos o Espírito. E aqui eles tinham o Espírito, né? E aqui fala, o Espírito impeliu, o Espírito deu o Posso sonho, fazer né? uma O Espírito falou brincadeira? com ele. Uma Claro. brincadeira com a Edna. A Edna estava bombando no 55 mais e toda cheia de tudo. Aí o Senhor falou assim, então, só que agora sem o pezinho, Pia, você não vai fazer. Você vai ter que pode deixar os É, outros fazerem. exatamente. Olha como o espírito dirige, né? Eu estava pensando em falar isso. Eu estava aqui, eu falei assim, eu não vou falar, eu vou ficar quietinha, porque eu não quero, né, me expor. Aí o espírito falou assim, não, eu vou colocar Edith para falar sobre isso. Viu? Né? É E, isso. eu fico pensando, faz 3 meses que eu estou em casa sem poder andar, dependendo das pessoas me Dependente. ajudarem. Dependendo. Eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre de estar ajudando, sempre de estar indo junto, de correndo atrás. Hoje, eu preciso aprender a depender das pessoas, a depender, me levar na consulta, a fazer exame, a ir no sacolão, a vir arrumar minha casa. É dependência, né? As pessoas, você não está chateada? Eu falei assim, não, eu não estou chateada, porque existe um processo, né? Existe um processo, e para este processo, eu preciso me autoavaliar e entender que eu preciso aprender a depender de Deus nessa situação. E depender de Deus nessa situação é entender que Ele está mandando pessoas para poderem me ajudar e para ser abençoada. Eu estava lendo um livro aqui, Uma Vida com Propósito, né? E num dos capítulos fala sobre isso. Né? A gente precisa entender que Deus quer, ela falou diretamente, Edna, você precisa entender que Deus quer abençoar fulano de tal, mas para abençoar fulano de tal, você precisa depender de mim. E é isso que É. Deus tem trabalho nesses 3 meses que eu estou aqui sem poder colocar o pé no chão, a depender de Deus. Mesmo com 55 mais bombando, eu estou aprendendo a Pois é depender de isso. Deus. É isso, E porque interessante ele também, usa a a gente gente. teve um outro caso, né? A Angélica, eu, a Císera, principalmente, nas Déboras, né? Porque nós estávamos no momento das Déboras, que as Déboras estavam também bombando, né? São Paulo, o último É, encontro que a gente fez, né? Se foi o dia das coordenadoras, meu, as mulheres estavam animadas, estava todo é, mundo bem no propósito, bem firmado. E de repente, eu lembro que eu li um texto quando veio aquela divisão lá, aquela confusão toda, e eu triste com aquilo, né? Mas sério, a gente vai deixar essas mulheres sozinhas, vão, né? Eu lembro que veio um texto de Deus para mim ler, que ele falava: Minha é a vinha é minha, não é de vocês. Vocês já cercaram, já fizeram o que tinha que fazer. Agora vocês não vão colher, quem vai colher é outra pessoa. E tá tudo bem, porque a é, vinha não é nem de vocês e nem da pessoa que colheu, a vinha é minha, né? E aí eu lembro que eu, a Cícera e a Heloísa sentamos para conversar, e eu e a Heloísa estávamos bem, assim, certas do que Deus tinha falado. A Cícera ainda estava meio, assim, em dúvida, mas e agora, né? Mas também
falou, não, entendi, é isso. E nós três fomos bem, assim, é, claras em abrir mão, né? Porque a gente foi, de alguma forma, convidada a não abrir mão se a gente entrasse no esquema, Uhum. né? Mas como a gente não quis entrar no esquema, a gente entendeu que era para abrir mão, porque não é nossa. Sim, A conversão 55 mais não é da Edna, nunca foi, sim, nunca vai ser, porque são pessoas de Deus, né? Igreja nenhuma é de pastor nenhum, é de família nenhuma, a igreja é de Cristo, né? Quando a gente perde sim, essa referência, o evangelho passa a não fazer sentido, né? sim. É isso. E quando a gente vê no que culminou essa viagem, né, a gente entende que ele é o Senhor da história, né, e que o Sim. propósito dele não pode ser frustrado. Naquilo que ele tem o propósito, ele vai cumprir, vai usar conforme ele quer, ele vai usar. E como a Edith falou, a gente estava vendo aqui que Lucas estava contando a história, e aí, de repente, ele entra na história. Né? E ele coloca no plural. Então, assim, é muito legal ver que ele estava junto nessa história agora, porque ele fala assim que teve a visão, imediatamente procuramos, não sei, na minha Bíblia é a primeira vez que está no plural, procuramos partir para aquele destino, né, que era a Macedônia. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Se a gente olhar o mapa, aqui eu não consigo pôr nada na tela, mas tem os mapas dessa viagem, né? É muito legal você ver que não é assim, ai, não vai ali na Penha e vai para Tatuapé. Não, gente, era tudo longe e não tinha como ir. Eu estou em Guarulhos, por isso que eu estou citando a Penha e Tatuapé, porque são aqui perto, né? Não, é tudo longe, era muito longe, né? E eles iam subir e chegar na região hoje seria a Grécia, né? Que era entrar na Europa. O evangelho não tinha entrado na Europa. E aí, só que aí, se você lê e presta atenção, ele no sonho Deus manda um varão. Um varão fala com ele. E aí eles vão entrar, né? Entrando aqui já no quarto bloco, porque nós estamos aqui no nosso horário. E eu coloquei aqui expansão, né? Nesse quarto bloco, eu li já várias vezes, né? Fala que Paulo dizia as coisas, mas é Lucas que está reportando essa história. Então, Paulo aparece poucas vezes aqui. Fala assim: tendo, pois, navegado, seguimos em direção a Samotrace, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos. Então, aparece aqui essa cidade, né? Da Macedônia, primeira distrito da colônia, que era uma cidade próspera, né, era uma cidade importante, Filipos em homenagem ao rei Filipe, e aí eles entram nessa cidade onde eles permaneceram alguns dias. Então ainda não era sábado, porque aí depois ele vem no sábado. Então eles estavam nessa cidade. Quando eles chegavam numa cidade, eles procuravam a sinagoga para poder fazer essa reunião no sábado. Não tinha uma sinagoga em Filipos. Então isso quer dizer que não tinha nem 10 judeus naquela cidade que tivessem formado uma sinagoga, né? Que eram os homens que formavam a sinagoga. E aí, mas em todo lugar existia um lugar de oração. E aí eles vão atrás desse lugar de oração, né? Saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, ou seja, Lucas está ali presente o tempo todo, Lucas, Silas, Timóteo, Paulo. Olha que equipe missionária dos sonhos, né? Essa equipe missionária. E aí ele fala: falamos as mulheres. Então não foi só Paulo que falou. Eles também falavam, eles também pregavam, eles também participavam. E parece que foi uma coisa informal. Não foi aquela coisa da sinagoga que sobe, pega, abre o pergaminho e tal, né? Que eles faziam, e as mulheres ficavam lá atrás, né? Lá fora. Aqui não, eles vão falar diretamente com as mulheres. Que é outra coisa. Não foi um homem que apareceu para Paulo no sonho? E eles chegam lá, cadê o homem? Cadê o varão macedônico que a gente veio procurar, gente? Eu acho isso aqui incrível, porque não tem lógica. Não é a nossa lógica, é a lógica de Deus. Deus usa os improváveis. A mulher era uma improvável. Por isso que eu falei, o texto, além de ser o nome que vocês colocaram, né, da divisão, é gente como a gente. É gente como a gente. Eles não ficaram questionando. Ah, mas cadê o varão? Ah, mas só tem mulher. Ah, mas cadê a sinagoga?
Ele é muito claro que ele fala: fomos, falamos, sentamos, fizemos. Eu acho isso aqui dá para nós essa ideia de que a gente fica procurando sempre aquele ser celestial, aquele líderzão, o máximo. Não, olha para quem está do seu lado, né, Edna? A Edna não está lá, mas Deus levantou alguém para estar no lugar dela. Nesse tempo Graças ela a tá, Deus. né? Porque, gente, eles não tinham isso aqui que nós temos. Com isso aqui, eu estava em Bauru semana passada, mas eu fiz muita reunião nos intervalos, reunião assim, de mandar mensagem, né? De acertar situações, de coisinhas que precisavam ser feitas, de discipulado, isso e aquilo. Na hora até que você dorme, você faz. Você vai dormir, você escreve, guarda lá para mandar mensagem de manhã para a pessoa. Então, eles não tinham nada disso. E aí eles chegaram lá e encontraram o quê? As mulheres do coque, né? Mulher do coque. O Giovanni se fez uma peça agora, eu não fui assistir, mas disse que foi muito linda que ele usa, né? As mulheres da oração, gente, aquelas que movem a igreja, elas estavam orando, esperando essa mensagem. Qual é essa mensagem? De onde vai vir essa mensagem? A mensagem, porque fala aqui, ó, certa mulher, estava ali, ó, falamos a mulheres que ali tinham concorrido, ou seja, era sábado, elas deviam ir lá sempre, o lugar onde lavava roupa, o lugar onde pegava água, à beira do rio, lugar da vida. O rio era vida numa cidade. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ou seja, ela não era de Filipos, ela era de Tiatira. Ela era vendedora de púrpura, que era um tecido chiquérrimo, retirado de um molusco, meio vermelho, arroxeado. Temente a Deus os escutava. Aí você vai escutar a gente falar de tudo. Sim, ela já tinha ouvido falar do Deus dos judeus. Não, ela nunca tinha ouvido. Sim, ali era um cheio de deuses, e era. Mas ela esperava, ela tinha sede de um Deus, que fosse um Deus, porque aqui fala, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Ela estava com o coração pronto, aberto para receber aquela palavra, né? Então ela era uma mulher rica, ela era uma mulher de negócios, ela era uma vendedora de púrpuras, ela era de Tiatira, mas ela estava em Filipos, então ela era uma negociante. Mas ela tinha uma casa em Filipos. Gente, pensa como essa mulher era rica. Ela tinha uma casa, que ela tinha servos. Aí não fala do marido, não fala dos filhos, então alguns falam ela era solteira, outros falam ela podia ser viúva, né? Mas ela tinha pessoas debaixo da liderança dela, porque ela fala: entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ela foi batizada e toda a sua casa. Que casa é essa, né? E aí, ela por conviver com muitas mulheres, ela conheceu provavelmente o judaísmo e eles esperavam a Cristo com outras pessoas, né? Juntou-se a outras mulheres que buscavam esse Deus, né? Que pode ser minúsculo ou maiúsculo aí, em busca, né? De uma conversão real, né? Ela tinha um coração temente a Deus, gente. E esse coração temente a Deus recebe essa palavra, né? Deus abre o nosso coração para nós entendermos essa mensagem. E a transformação é confirmada na conversão e na prática do batismo. Então, eu acho que a história de Lídia aqui, ela entra como um bálsamo para dizer, olha, tudo aquilo que foi acontecendo, ele vai culminando aqui, ó, tô chegando aqui na Europa, tô entrando no meio dos gentios, né? Não precisa circuncidar esse povo, é só levar o Jesus vivo, ressurreto, a redenção, porque esse povo está sedento, está esperando, tem um coração. O homem sempre aspirou, gente, por essa hora. A gente sabe da história, todos os deuses que já andaram nas histórias greco-romanas e tal, era uma aspiração por um Deus, porque tinha que ter muitos, né, para ser tudo que o nosso único Deus é, né? Então pensa, você precisava adorar tantos deuses? Não, melhor ter um só, né? E porque o coração humano aspira por isso. Então assim, a casa de Lídia foi alcançada através de um coração que se abriu para ouvir aquilo que Paulo dizia, né? Eu não sei, depois eu vou concluir aqui, mas eu não sei quem gostaria de falar desse trecho. Eu queria falar uma coisa que a tradução que tenho aqui também ficou, achei mais legal. Ele fala que eles sairão no sábado, por querendo encontrar um lugar de oração, né?
E aí a Sim, tradução fala assim: sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Eles saíram para sim. buscar um lugar de oração, Aqui mas fala ali também, que ali tinha. e elas já estavam ali reunidas. Já tinha Sim, esse lugar de sim, oração, né? exatamente. Achei bem Eles não interessante criaram isso. a reunião de oração não veio deles, É, porque todo mundo espera que as reuniões venham dos pastores. Ai, quando que vai ter uma reunião? Ai, eu ouço muito isso, tá, gente? Porque eu sou esposa de pastor, ativa, né? Assim, ativa nas programações de montar, porque tem, né? Tem todos os tipos, mas eu sou assim. E aí as pessoas chegam para mim e falam assim: ai, podia ter uma reunião de mulheres casadas, só para mulheres casadas, porque a gente sempre mistura. A Edith sabe que já teve aqui muitas vezes, Cizira também. A pessoa, ai, só para falar, né, dessa área da sexual. Irmã, você não quer montar essa reunião? Ai, tipo assim, quando vocês montarem, eu vou, né? Por quê? Porque a pessoa acha que tudo tem que partir da gente, né? Mas olha aqui, elas não estavam esperando a sinagoga. Elas não estavam esperando o pregadorzão, elas não estavam esperando o pastorzão. Elas tinham um lugar onde elas iam. Parece que isso aqui era uma coisa já comum, uhum. né? Já fazia parte da rotina delas. E nisso elas estavam esperando. Então, acho que esse coração aberto fez com que, quando. Você vê, quanto tempo demorou, gente, para eles chegarem aqui? O Espírito falou: não vai, não vai, não é aqui, não é ali. João Marcos foi embora, Timóteo foi Barnabé foi para outro lugar. E aí, até que juntou essa equipe. Gente, foram meses. Nesse tempo, Deus estava trabalhando no coração dessas mulheres ali na beira do rio, em Filipos. Se A eles tivessem palavra, chegado antes, talvez não tivesse tido o mesmo efeito. Fala, Edna. mas a palavra de Deus já tinha chegado antes dele. Eles só foram ali para Sim, confirmar aquilo que elas a já igreja criam. naquele local, porque A fala que igreja elas já já estava tinham ali, ouvido. já, Sim, já mas estava ainda ali. não existia a igreja, como local. Porque aí fala que depois de ser batizada, ou seja, ela foi batizada, não sei se naquela hora, né? Eu estou imaginando que sim, mas fala assim, ela e toda a sua casa. Então, será que a casa dela estava ali junto? Ou será que ela mandou chamar? Né? Então, isso também acho que não importa muito aqui que horas isso aqui aconteceu. Mas ela fala, e ela nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E a gente vai ver que o último versículo deste capítulo, que é a semana que vem, próximos capítulos da nossa série, né? Vamos ter outros personagens. A história se conclui na casa de Lídia, gente, Ali desse sim, capítulo, é né? Então, quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de que é o Lídia. próximo Ali se capítulo encontra, que a gente. ali se Mas, encontraram com os irmãos e encorajaram mais uma vez. Depois então, partiram. ali já tinham irmãos, já havia uma igreja, né? A primeira igreja da Europa, pelo menos é isso que eu sempre aprendi, que ali em Filipos foi a porta de entrada para a Europa e ali a primeira igreja, né, na Europa, através de uma mulher, né? Que a gente sabe que isso era muito na época, né? As mulheres eram relegadas, não eram ouvidas, né? Então aqui tinha uma mulher que se posicionava, uma mulher de negócios, mas que pelo jeito era uma abraçadora de situações, porque ela estava com as mulheres na beira do rio, gente. Ali onde tingia os tecidos dela, ela estava ali com as mulheres em oração. Então, assim, para mim, né, o que fica é que Deus nos usa como Ele quer e onde Ele quer. Ele não despreza os pequenos começos, porque aqui essa igreja começou na beira de um rio, né? Começou com uma dissensão, vamos dizer assim, ali, de um grupo missionário que se dividiu para multiplicar, como a gente colocou aqui, com a adesão de novos missionários, como Timóteo, que depois se transforma um líder incrível da igreja, dentro do jeitinho dele, Timóteo de ser, que eu acho que Timóteo ele tinha o jeito próprio dele, né? E Paulo, Lucas agrega nessa viagem, anotando tudo, né? Então, ele aqui é o autor, né, da nossa série, escrevendo tudo lá para fazer o roteiro, para montar o set da gravação, onde é que vai ser e tal.
e fazendo parte dessa história maravilhosa que a gente vê aqui, que Deus usa quem Ele quer, gente como a gente, na hora que Ele quer, no lugar que Ele quer, e Ele continua fazendo isso hoje, no dia que se chama hoje, né? Para que a gente possa viver o que Ele tem para nós. A Edith também, a Cícera já acompanharam a minha história. Né? A gente já chorou muito juntas, né? Pela de vocês e pela minha. Mas hoje a gente vê o quanto Deus ele traz a história de volta para gente. Ele mostra o João Marcos para gente, sabe? Ele fala, olha, ninguém se perdeu no caminho, né? Alguns se perderam, como a gente vai ver depois, se apostataram. Quantos você lê aqui que eles falam que apostataram da fé, que ficaram no meio do caminho? Hebreus fala assim, mas nós não somos dos que retrocedem, porque na perseguição muitos retrocedem. Mas o nome daqueles que permaneceram e levaram a igreja está escrito aqui. O que a gente tinha que saber está escrito aqui. E a nossa história continua sendo escrita hoje. Deus tem chamado aqui as Lídias, Adriana, Edith, Mara, Rose, Edna, Cícera, Dilza, Dilza, Esther, Fabiana, Odília, Gildélia. Todas nós que estamos aqui hoje, todas as que não estamos, Deus tem nos chamado à beira do rio, onde nós estivermos em oração. O Senhor vai nos ouvir, né, Edith? Levou a Edith lá para poder rever a parte, rever fisicamente, né? Abraçar a Aninha, que faz parte da nossa história, né? Esses dias eu achei uma foto sua com a Aninha lá na Vila Augusta, aquela vez que vocês vieram, né? E tanta história que a gente tem, por isso a gente não pode desprezar a história, por isso a gente não pode dizer isso não faz parte mais de mim, né? Eu tô falando isso para vocês, mas eu tô falando isso para mim. Então, ver como Deus fez essa igreja, como Deus fez essa história, é uma coisa incrível para nos encorajar. João Marcos não se perdeu, ele voltou, ele se reconciliou. A história dele com Paulo, no fim da vida de Paulo, é linda. Traz esse menino que foi muito, que me é muito útil. Acho que Então é isso, queridas, que eu queria que compartilhar desse texto. uma coisa que essa história me ensina também muito é a gente não estar com o coração fechado a Sim, perdoar, a continuar orando por aquele que se afastou, né? Porque a gente não sabe o fim da história, sim, da nossa própria história, da nossa própria vida, né? sim, A gente tem uma tendência a construir muitos muros, e às vezes sim, dentro da nossa própria casa, né? Então, é importante a gente lembrar que a gente tem que construir. Jesus é o caminho e ele sempre é uma ponte. exatamente, Ele é uma ponte, exatamente. né? Às vezes o irmão nos feriu e foi embora, mas o coração do irmão é tão especial quanto o meu coração para Jesus. Eu posso continuar orando para que Deus permaneça nele, permaneça em mim, e que um dia traga essa reconciliação da igreja, Exatamente. né? Eu acho, tinha um hino antigo que falava da reconciliação com Deus, né? Reconciliai-vos já é a ordem que ele dá, né? Essa reconciliação. Nosso Deus não é um Deus de divisão, a divisão faz parte do crescimento, né? A dor faz parte do crescimento, essas histórias fazem parte do crescimento. Mas a reconciliação é a palavra de Deus, viva. Sim, Jesus sim, veio para isso, para reconciliar os homens com Deus. E a igreja, quando ela cria barreiras, as famílias, quando criam barreiras, elas estão contra uma ordem de Deus, que a ordem de Deus é a sim, reconciliação. sim. É isso, queridas. Eu acho que é um texto riquíssimo, né? Parece que é só aventura, mas atrás de toda aventura existe uma lição incrível, né? Aventura no sentido da viagem, né? Mas isso aqui é para que nós possamos nesse dia estar encorajadas a seguir dentro daquilo que Deus tem nos falado e tem direcionado na nossa vida. Amém, queridas? Nós podemos orar, Edith e Edna, para encerrar? Amém. Amém.
Eu vou continuar semana que vem, tá, gente? Vou pedir para a Odília orar, então, para a gente, encerrando Não, aqui. E aí, a semana que vem, a gente encerra esse capítulo 16 aqui. Maravilhoso. a Esther falou que Amém. ela não vai sair da beira do rio. Maravilhosa Nós essa devemos Esther. sair da beira do rio. É isso. Amém. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Sim. Ótimo. Só para concluir, eu costumo dizer sempre que o Senhor Deus, ele é o maior interessado que a obra da Cristo, né? Então, ele vai usar todas as situações mediante o Espírito Santo para nos conduzir para que a obra venha crescer e alcançar mais e mais. Amém? Vamos orar em nome de amém. Jesus. Deus, nós estamos aqui, Senhor, como mulheres, Senhor, sedentas por Ti. Eu quero Te louvar, Senhor Deus, por essa reunião nessa manhã. Te agradecer, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nessa comunhão. Que nós possamos, Senhor Deus, Pai amado, cada vez mais, Senhor, levar a Tua palavra, conduzir a Tua palavra, estarmos juntas, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, alcançar mais e mais mulheres, Senhor, Amém. pessoas sedentas de Ti, Senhor. Nos use, Senhor Deus, como mulheres plantadas junto ao ribeiro, Senhor, para estar orando, intercedendo, nos em união, cheia da Tua palavra, cheia do Teu Espírito Santo, Senhor Deus poderoso, que este momento aqui venha, Senhor Deus, repetir várias e várias vezes e que nós possamos agregar, Senhor Deus, Amém. mais e mais integrantes, Senhor Deus, para essa obra, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que Tu és o interessado. Usa-nos, Senhor Deus, como instrumento e nos abençoa, nos dá graça, alcança nossas famílias, nos dá um dia abençoado, Senhor Deus poderoso. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Amém, queridas.